Fala pessoal, aqui é o Daniel do canal Sábio Satoshi e hoje vou passar um resumo completo do primeiro livro no Brasil que fala a respeito de Bitcoin. Um livro escrito em 2013, no entanto, continua muito atual. Para você que quer entender mais sobre Bitcoin ou até mesmo abrir os olhos de algum ente querido seu para o futuro do dinheiro e as atuais fragilidades econômicas, esse vídeo é para você. Seu tempo é importante demais, então vamos para o resumo. Para um melhor entendimento, esse resumo foi dividido conforme o sumário. Então temos a introdução, depois sobre o que é o Bitcoin, os seus benefícios e desafios, sobre a regulação e legislação, posteriormente a história e o contexto do Bitcoin, o que a teoria econômica tem a dizer sobre o Bitcoin e finalizando sobre a liberdade monetária e o Bitcoin. Na introdução, Fernando Urich aborda o surgimento e a evolução do Bitcoin, uma moeda digital descentralizada que promete revolucionar o sistema financeiro global. A obra é dividida em várias partes, cada uma tratando de aspectos diferentes da tecnologia, seu impacto econômico-social e suas implicações futuras. Sobre o que é o Bitcoin. O Bitcoin é descrito como uma moeda digital peer-to-peer que não depende de uma autoridade central para operar. Foi criado por um programador desconhecido sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto e introduzido ao mundo em 2008. A inovação do Bitcoin reside na resolução do problema do gasto duplo, porque não há necessidade de um intermediário, pois a moeda utiliza uma rede distribuída e um registro público de transações chamado blockchain. Os benefícios do Bitcoin. Urich destaca diversos benefícios do Bitcoin, incluindo menores custos de transação, pois eliminando intermediários, as transações de Bitcoin são significativamente mais baratas. Isso é particularmente benéfico para pequenos comerciantes e para a realização de pequenos pagamentos. Potencial arma contra a pobreza e a opressão. O Bitcoin oferece uma alternativa financeira para pessoas em países com sistemas bancários deficientes ou com moedas nacionais instáveis. Ele pode facilitar o acesso a serviços financeiros básicos e proteger contra a depreciação monetária e o controle de capitais. Estímulo à inovação financeira. O protocolo do Bitcoin permite o desenvolvimento de novos serviços financeiros, como contratos inteligentes e sistemas de pagamento avançados. Os desafios do Bitcoin. Mais adiante, Urich destaca que apesar de todos esses benefícios, o Bitcoin enfrenta vários desafios. A volatilidade. O preço do Bitcoin tem sido altamente volátil, o que pode desestimular seu uso como reserva de valor ou unidade de conta. No entanto, Urich sugere que, à medida que a adoção aumenta e os mecanismos de mercado evoluem, essa volatilidade pode diminuir. A segurança. A segurança das carteiras de Bitcoin e das casas de câmbio é uma preocupação constante. Hackers podem roubar Bitcoins e os usuários podem perder suas moedas, se não protegerem adequadamente suas chaves privadas. Uso para fins criminosos. O anonimato relativo do Bitcoin pode facilitar atividades ilícitas como lavagem de dinheiro e comércio de bens ilegais. No entanto, Urich argumenta que essas preocupações são comuns a todas as formas de dinheiro e que o Bitcoin pode ser regulamentado para mitigar esses riscos. Sobre a regulação e legislação. Urich discute como a falta de regulação específica para o Bitcoin cria zonas cinzentas legais. Ele sugere que uma regulamentação equilibrada poderia ajudar a integrar o Bitcoin ao sistema financeiro global, garantindo ao mesmo tempo a proteção dos consumidores e a prevenção de crimes financeiros. Sobre a história e o contexto do Bitcoin. Fernando Urich dedica uma parte significativa do livro para explicar o contexto histórico e econômico que levou ao surgimento do Bitcoin. Primeiramente, a grande crise econômica do século XXI e a perda de privacidade financeira.
Urich inicia essa sessão discutindo a crise financeira global de 2008, que foi marcada pela falência do Lehman Brothers, que desencadeou a pior recessão desde a Grande Depressão de 1930. Ele argumenta que a crise foi um catalisador para a criação do Bitcoin, pois expôs as fraquezas do sistema financeiro tradicional, altamente centralizado e sujeito a falhas sistêmicas. Urich critica a intervenção governamental excessiva no sistema financeiro, apontando que a manipulação monetária por bancos centrais e governos levou a ciclos econômicos instáveis. Ele sugere que a crise foi exacerbada por essas intervenções, que minaram a confiança do sistema financeiro tradicional. Outro fator importante destacado por Urich é a crescente perda de privacidade financeira. Com a digitalização dos sistemas financeiros e a vigilância estatal, os indivíduos têm menos controle sobre suas informações financeiras. O Bitcoin, por ser uma moeda descentralizada e pseudônima, oferece uma solução a essa erosão de privacidade: o bloco Gênese. O primeiro bloco do Bitcoin foi minerado por Satoshi Nakamoto em janeiro de 2009. Este evento marcou o início da rede Bitcoin e simbolizou a introdução de uma nova era na moeda digital. O autor destaca que no bloco Gênese, Satoshi Nakamoto incorporou uma mensagem que fazia referência a um artigo de jornal sobre o resgate dos bancos pelo governo britânico. Essa mensagem é interpretada como uma crítica ao sistema bancário tradicional e uma motivação para a criação do Bitcoin como uma alternativa mais justa e transparente. O que possibilitou a criação do Bitcoin? Nessa parte, o autor explica que o desenvolvimento do Bitcoin foi possível graças a avanços em várias áreas da ciência da computação e da criptografia. A criptografia de chave pública, fundamental para o funcionamento do Bitcoin, permite que as transações sejam verificadas de forma segura e descentralizada. As redes peer-to-peer, popularizadas por sistemas de compartilhamento de arquivos como BitTorrent, são a base para a estrutura descentralizada do Bitcoin. O Bitcoin utiliza a teoria dos jogos para criar sistemas de incentivos que motiva os mineradores a manter a rede segura e eficiente. Já o contexto histórico e econômico, Urich contextualiza o surgimento do Bitcoin dentro da história econômica, traçando paralelos com a evolução do dinheiro e as crises monetárias. Ele compara o Bitcoin ao padrão ouro, argumentando que ambos compartilham características de escassez e resistência à inflação. O fim do padrão ouro, que foi substituído por moedas fiduciárias sem lastro algum, é visto como um passo para trás na liberdade monetária, algo que o Bitcoin busca restaurar. A política monetária expansionista e inflacionária dos bancos centrais, que leva à desvalorização das moedas fiduciárias, é outro ponto crítico. Então, Urich sugere que o Bitcoin, com sua oferta limitada e política monetária pré-definida, oferece uma alternativa deflacionária. Urich também argumenta que o Bitcoin é uma resposta direta à intervenção estatal no sistema financeiro. A natureza descentralizada do Bitcoin elimina a necessidade de uma autoridade central, reduzindo o risco de manipulação e controle governamental, sendo que o uso do blockchain garante transparência em todas as transações, restaurando a confiança que foi perdida no sistema financeiro tradicional. O que a teoria econômica tem a dizer sobre o Bitcoin? Fernando Urich aborda uma parte substancial do livro A Análise do Bitcoin, aos olhos da teoria econômica, especialmente a teoria monetária da escola austríaca, desenvolvida por Ludovic von Mises. Esta seção busca contextualizar o Bitcoin dentro da estrutura econômica tradicional, explorando suas características e comparando a formas de dinheiro tradicionais. Os principais pontos abordados por Urich são: 1. O nascimento do dinheiro. Urich começa discutindo a origem do dinheiro baseado na teoria da evolução do dinheiro de Carl Munger. Segundo essa teoria, o dinheiro surgiu espontaneamente no mercado, como uma mercadoria amplamente aceita devido à sua utilidade, escassez e divisibilidade. O Bitcoin, segundo Urich, segue essa trajetória, emergindo um novo tipo de dinheiro digital e aceito por suas propriedades únicas. 2. Escassez intangível e autêntica.
A escassez é uma característica essencial do dinheiro, e o Bitcoin possui uma escassez intangível e autêntica, garantida por seu protocolo que limita a oferta total em 21 milhões de unidades. Essa característica coloca o Bitcoin em pé de igualdade com metais preciosos, como o ouro, que também são escassos e valiosos. 3. Moeda tangível e intangível. O autor compara o Bitcoin a formas de dinheiro tangíveis, como ouro e papel moeda, e intangíveis como o dinheiro eletrônico. Ele argumenta que o Bitcoin combina os melhores aspectos de ambos, sendo intangível e digital, mas com propriedades de escassez e divisibilidade semelhantes ao ouro. 4. Dinheiro ou meio de troca? A função primária do dinheiro é servir como meio de troca. Urish discute como o Bitcoin já desempenha esse papel, especialmente em transações online, oferecendo rapidez, segurança e baixos custos de transação. 5. Ouro, papel moeda ou Bitcoin? Urish compara diretamente o Bitcoin ao ouro e ao papel moeda, argumentando que, enquanto o papel moeda tem perdido valor devido à inflação e a má gestão governamental, o Bitcoin se destaca como uma alternativa sólida e deflacionária. 6. Deflação e aumento do poder de compra. O Bitcoin é deflacionário por natureza, o que significa que seu valor tende a aumentar ao longo do tempo. Urish discute os efeitos da deflação no poder de compra e como isso pode beneficiar os detentores de Bitcoin. 7. Preço do Bitcoin e oferta e demanda. Urish explica que o preço do Bitcoin é determinado pelo mercado, baseado na oferta e demanda. À medida que a adoção do Bitcoin aumenta, sua demanda cresce, o que pode elevar seu preço considerando a oferta limitada. 8. Valor intrínseco ou propriedades intrínsecas. Urish aborda a questão do valor intrínseco argumentando que o valor do Bitcoin não vem de uma utilização anterior, como no caso do ouro, mas de suas propriedades intrínsecas como meio de troca digital eficiente e seguro. 9. A falta de lastro aparente. A ausência de lastro físico como ouro é uma crítica comum ao Bitcoin. Urish argumenta que, assim como as moedas fiduciárias modernas, o valor do Bitcoin advém da confiança e da utilidade que as pessoas encontram nele, e não de um lastro físico. 10. A política monetária do Bitcoin. Urish destaca a política monetária programada do Bitcoin, que é transparente e previsível, contrastando com a política monetária dos bancos centrais, que podem ser arbitrárias e sujeitas a influências políticas. 11. As reservas fracionárias. Urish discute o conceito de reservas fracionárias, onde bancos emprestam mais do que o valor em depósito. O Bitcoin, por ser uma moeda digital sem intermediários, pode oferecer uma alternativa ao sistema bancário tradicional, eliminando a necessidade de reservas fracionárias. Sobre a liberdade monetária e o Bitcoin. Na última parte do livro, Fernando Urish explora o conceito de liberdade monetária e como o Bitcoin pode desempenhar um papel crucial na promoção dessa liberdade em uma sociedade moderna. Os principais pontos que ele aborda são a importância da liberdade monetária para uma sociedade próspera e livre. Ele argumenta que a liberdade monetária permite que os indivíduos escolham a melhor forma de dinheiro para suas necessidades, sem a imposição de uma moeda monopolista controlada pelo governo. A história mostrou que a intervenção estatal no sistema monetário frequentemente resulta em inflação, desvalorização da moeda e crises econômicas. As propostas de reformas pelos liberais. Urish apresenta as propostas de economistas liberais, que defendem a desnacionalização do dinheiro e a introdução de um sistema de concorrência monetária. Ele faz referência ao trabalho de Friedrich Hayek, que propôs a emissão privada de dinheiro como uma maneira de melhorar a qualidade e a estabilidade das moedas através da competição. O Bitcoin é visto como uma implementação prática dessa teoria, oferecendo uma moeda descentralizada e competitiva. Bitcoin contra a tirania monetária. Urish argumenta que o Bitcoin pode ser uma ferramenta poderosa contra a tirania monetária imposta pelos governos e bancos centrais. A descentralização do Bitcoin elimina a possibilidade de manipulação monetária,
por uma autoridade central, protegendo os indivíduos contra a inflação descontrolada e a depreciação da moeda. Além disso, a transparência do protocolo Bitcoin impede práticas monetárias arbitrárias e oferece uma alternativa robusta às moedas nacionais. O futuro do Bitcoin. Urish discute o potencial futuro da moeda digital, destacando sua capacidade de reformar o sistema financeiro global de maneira democrática e inclusiva. Ele acredita que, com o tempo, a adoção do Bitcoin pode crescer significativamente, proporcionando maior liberdade e independência financeira para indivíduos em todo o mundo. Urish prevê um futuro onde o Bitcoin coexista com outras formas de dinheiro, oferecendo uma alternativa viável e segura às moedas tradicionais. 10 formas de explicar o que é o Bitcoin. Bem, Urish termina essa sessão com uma lista de 10 maneiras de explicar o Bitcoin, abordando suas várias facetas e benefícios. Essas explicações incluem o Bitcoin como um meio de troca, uma reserva de valor, uma rede de pagamento segura e um ativo deflacionário, entre outros. Ele enfatiza a natureza multifacetada do Bitcoin e seu potencial para transformar não apenas o sistema monetário, mas também o entendimento das pessoas sobre o dinheiro. Espero que esse resumo tenha feito sentido para você e te motive a comprar esse livro. E se você tem curiosidade em saber como El Salvador conquistou mais de 5.500 bitcoins, não perca esse vídeo. Valeu, moçada, um abraço!